Se você precisa aprender a fazer a leitura e interpretação de projetos estruturais, esse vídeo aqui é fundamental para você compreender quais são as barras e exemplo delas. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Pessoal, aqui no canal nós temos vídeos separados dedicados à interpretação e leitura de projeto de pilares, de vigas, de laje, mas neste vídeo eu quero que você tenha atenção onde eu vou te ensinar você a identificar a questão das barras, das armaduras, quais são as principais características que elas vão ter e quais são os parâmetros comuns que nós podemos encontrar nessas barras. E o primeiro tópico que nós vamos abordar aqui, nós vamos começar pelos estribos em vigas. Nós precisamos entender o fenômeno de cisalhamento. Quando uma viga é carregada, surgem as tensões internas que tendem a cortar o elemento, especialmente próximo ali dos apoios. Vamos pegar um exemplo simples de uma viga biapoiada. Nós temos os dois apoios, uma viga isostática e nós temos o carregamento. E quando nós temos esse carregamento contrapondo essa viga, aí nós vamos ter o cisalhamento. O estribo é fundamental para a gente conter essa questão desse carregamento distribuído aqui, para a gente não ter o cisalhamento. Essas tensões geram fissuras inclinadas, geralmente a 45 graus, que podem levar a uma ruptura brusca e perigosa. E a função primordial dos estribos aqui, portanto, é interceptar essas fissuras potenciais, agindo como grampos de aço que mantêm a integridade da seção transversal. A seção transversal, para você que não sabe, nós temos uma diferença entre a seção longitudinal e a seção transversal. A seção transversal é como se você pegasse a viga, partisse ela no meio e olhasse de frente. Aí você vai ver a questão da largura da viga e a questão da sua altura. Já a questão da seção longitudinal é aquele comprimento da nossa viga. E além de resistir à força cortante, os estribos em viga garantem o posicionamento correto das barras longitudinais durante a concretagem e conferem uma resistência adicional contra a torção. Vamos ver esse exemplo clássico aqui que nós temos de leitura e interpretação de projetos de viga. O primeiro aspecto que nós precisamos identificar é quando nós temos os estribos aqui nas vigas, eles podem ser distribuídos ao longo da viga ou, dependendo dos nossos diagramas de momento fletor, de esforço cortante, nós podemos colocar em pontos estratégicos. Quando nós temos lá no projeto estrutural o detalhamento de estribos, provavelmente você vai ver com base nessa nomenclatura. Aqui no exemplo vai ficar claro para você. 25 barras, na posição N1, com a bitola do aço de 6,3, com espaçamento a cada 15 centímetros e o comprimento do aço de 90 centímetros. Geralmente é nessa ordem que nós colocamos a questão do detalhamento dos estribos. Falou de estribos, você tem que pensar logo, resistir aos esforços cortantes, confinar a armadura longitudinal e aumentar a ductilidade dessa viga. E quando nós falamos sobre a NBR 6118, ela traz parâmetros rigorosos para a bitola do aço dos estribos. Aqui no caso das vigas, o diâmetro mínimo permitido para estribos é de 5 mm, mas há um limite superior importante. A bitola do aço não deve ceder a 1/10 da largura da viga, garantindo que o aço seja maleável o suficiente para o dobramento correto. E quanto ao espaçamento, ele é vital, pessoal. O limite máximo entre um estribo e outro não deve ultrapassar 60% da altura útil da viga, respeitando um teto absoluto de 300 mm. E presta atenção nisso aqui. Em zonas de alta solicitação, esse rigor aumenta. O espaçamento cai para 30% da altura útil ou no máximo 200 mm. E quando nós falamos sobre vigas, nós não podemos esquecer das ancoragens. Os estribos devem ser finalizados com ganchos preferencialmente inclinados a 135 graus. A norma exige que a ponta reta após a dobra tenha no mínimo 5 vezes o diâmetro do estribo, nunca sendo inferior a 5 centímetros. Agora que você sabe os pontos principais para vigas, vamos analisar a questão dos estribos em pilares. A física do problema muda significativamente. Em um pilar, o esforço predominante é o de compressão axial.
Aqui a função do estribo não é apenas combater o cisalhamento, mas evitar o fenômeno de flambagem das barras longitudinais. Aqui no caso, pessoal, os estribos agem como cintas que abraçam as barras verticais, impedindo que elas se desloquem lateralmente sob carga. E além disso, eles conferem confinamento ao núcleo do concreto, aumentando a sua capacidade de deformação. E é o mesmo esquema aqui que você vai ver o detalhamento de estribos voltado a pilares. A quantidade de estribos é o primeiro elemento. Posteriormente, nós temos a identificação da armadura, a bitola do estribo, o espaçamento que nós vamos ter e a questão do aço a ser utilizado e o comprimento do aço que você precisa ter para fazer a dobra desse estribo. Vamos ver esse exemplo aqui. Nós vamos ter 24 barras na posição N2, com a bitola do aço de 8 mm, o espaçamento a cada 20 cm. Aqui no caso nós utilizamos o CA50 e o comprimento que nós precisamos dessa armadura de 300 mm. E aquele resuminho para você. Falou de estribos, mas voltado a pilares. Aqui você tem que lembrar, confinar as barras longitudinais, resistir aos esforços transversais e aumentar a ductilidade do nosso pilar. Já os parâmetros normativos para pilares são ainda mais detalhistas quanto às bitolas. O diâmetro mínimo é de 5 mm, mas com uma regra adicional. Ele não pode ser inferior a 1/4 do diâmetro da maior barra longitudinal do pilar. Já o espaçamento vertical é restrito para garantir que as barras principais não flambeiem. Você sabe me explicar o que seria a flambagem? Imagine que você tem uma barra de aço e tenta comprimir ela. Você não vê que ela vai dar uma embarrigada? Aquilo é a flambagem, mas na questão dos pilares. E voltando aqui, ele não deve superar a menor dimensão da seção do pilar, nem 12 vezes o diâmetro das barras longitudinais, mantendo o limite prático de 200 mm. E é importante notar que o dobramento exige cuidados. Para barras comuns, o diâmetro do pino da dobra deve ser pelo menos 3 vezes a bitola do estribo, garantindo que o aço não sofra microfissuras durante o seu manuseio. Já que nós falamos de estribos voltados para pilares e também em vigas, vamos dar uma passada rápida aqui sobre a armadura longitudinal. Chegamos à espinha dorsal dos elementos estruturais. Nas vigas, as barras são posicionadas geralmente na face inferior para absorver os momentos fletores. A NBR 6118 define critérios de taxas mínimas de armadura, geralmente entre 0,15% e 0,20% da seção para evitar a ruptura frágil, que ocorre quando a peça rompe sem aviso prévio assim que o concreto tracionado fissura. Por outro lado, existe uma taxa mínima de 4% da área de concreto, para garantir que o elemento não fique superarmado. O que importa é o aviso visual do que uma possível falha, que seria a questão da sua ductilidade. Para você compreender esse trecho de 4% da área de concreto que a norma traz, imagine o seguinte: a gente não pode pesar essa viga com muita armadura, por isso ela estima 4% da área de concreto. E como você vai descobrir esses 4% da área de concreto? Você vai pegar a seção transversal, por exemplo, 30 por 30 centímetros, e multiplicar essas dimensões da seção transversal. Aí você vai achar 4% dessa área. Aí você vai ter os limites ali que você pode trabalhar dessa taxa máxima de aço que você vai ter. E o espaçamento entre essas barras longitudinal é fundamental para a execução. A distância livre entre elas deve ser no mínimo o maior valor entre 20 mm, o próprio diâmetro da barra, ou 1,5 vezes o diâmetro do maior agregado do concreto. Quando nós mencionamos sobre agregados, nós estamos falando sobre brita, que seria agregado graúdo, e quando nós falamos sobre agregado miúdos, nós estamos falando da areia. Não confunda isso. Isso garante que o concreto flua livremente, evitando vazios ou as famosas bicheiras, que seriam aqueles vazios que quando você faz a desforma, aparece ali na sua peça, o que pode acabar expondo o nosso aço. Já nos pilares, a armadura longitudinal divide com o concreto a responsabilidade de suportar as cargas de compressão e os momentos fletores causadas pelo vento. E a bitola mínima aqui é inegociável. Não se utiliza barras menores que 10 mm em pilares.
E a distribuição deve ser uniforme para garantir a estabilidade em qualquer direção do nosso carregamento. Para barras mais grossas, acima de 20 mm, por exemplo, o rigor no dobramento aumenta, exigindo pinos de dobra até 8 vezes o diâmetro da barra para garantir a integridade do material. E por fim, nós não podemos esquecer de citar a durabilidade garantida pelo cobrimento nominal. A NBR 6118 especifica que, em ambientes urbanos, onde nós vamos ter uma classe de agressividade 2, vigas e pilares devem ter um escudo de concreto, ou seja, uma capa ali de concreto que a gente tem antes de chegar na nossa armadura. Como mostrado aqui nessa tabela para você. Dependendo do nosso elemento estrutural, nós vamos ter essa capinha de concreto, acaba sendo o cobrimento que protege as bitolas contra a carbonatação e a entrada de cloretos, que são os grandes vilões da corrosão. Então, pessoal, pegando os conceitos que você já sabe sobre leitura e interpretação de projetos, você sabendo agora mais informações sobre a questão das armaduras transversais, que são os estribos, e as armaduras longitudinais, eu garanto que agora você vai longe nos seus projetos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!